Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui trazendo mais um conteúdo importante da matemática básica e vamos falar sobre fatoração algébrica, precisamente sobre produtos notáveis. Importante conteúdo visto na escola, no colégio e também para a resolução de algumas equações. Então é importante você prestar atenção desde agora até o seu final. Não assista partes do vídeo, mas assista toda a aula para você poder entender bem o conteúdo e então você se preparar para os seus estudos, para o vestibular, para o cursinho, para aquilo que você está precisando, tá bom? Então fique conosco até o término dessa aula e ao final, se você gostar, deixe o seu like, tá bom? Vamos à aula! Muito bem, vamos aqui a alguns exemplos sobre esse conteúdo. A princípio, vamos falar sobre o quadrado da soma de dois termos. Vamos entender o que significa isso, né? Bom, tem aqui uma definição para você calcular. O quadrado do primeiro termo mais de duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Essas duas linhas aqui, eu já vou explicar. É uma maneira de você ir a um atalho, né? Para você resolver o problema sem fazer tantos cálculos. Essas duas linhas vou deixar para depois, para explicar o significado delas. Então vamos lá, vamos entender isso daqui, mas antes de mais nada, imagine que você tem uma situação como essa aqui, ó. Uma situação como essa aqui, tá? Aqui a gente está tratando de situações onde você envolve álgebra, né? Você envolve expressões algébricas. Mas imagine numa situação que só tem números. Como é que você resolveria este exercício aqui? Bom, na prática, algo bem prático, a gente aprende lá no sexto ano em expressão numérica, a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses, né? Bem simples, e aqui dá 5. E elevado a 2, a soma disso elevado a 2. Então, eu resolvi primeiro o que está dentro, e o que está dentro elevado a 2, então, o que está dentro dá 5, 5 elevado a 2, e lembre-se de potenciação, que temos o expoente, temos a base, o expoente vai me indicar quantas vezes eu vou repetir a base, multiplicando ela por si mesma. Então, aqui nesse caso, 2 vezes 5 vezes 5, 25. Essa é a maneira mais prática, mais rápida de resolver esse exercício. Muito bem. Agora, você poderia resolver de outro jeito também, tá? Claro que não é tão mais prático, mas também chega ao resultado. Esse mesmo exercício, lembrando que potência, né? O número que está em cima aqui, ó, na posição, chama-se expoente. Ele vai indicar quantas vezes vou repetir o valor da base. Então aqui no caso, 2 vezes, certo? Se fosse 5 elevado à terceira, então o 5 se repetiria 3 vezes, multiplicando ele por ele mesmo. Nesse caso daria 125. Muito bem, então você entendeu aqui que o expoente ele vai determinar quantas vezes a base vai se repetir, tá bom? Muito bem. Isso a gente aprende em potenciação. Caso você tenha dificuldade com potenciação, aqui no canal nós temos aqui aula sobre potenciação. Muito bem. Então, é requisito importante para resolver isso daqui. Se você não tem conhecimento, entendimento sobre potenciação, você vai ter problemas aqui. Muito bem. Então, vamos lá. A outra maneira de se resolver isso daqui, num modo talvez não tão prático como a primeira que eu resolvi, é fazer isso daqui no exemplo que eu coloquei aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar outro aqui que não está funcionando. Por exemplo, se eu tenho 5 elevado a 2 e ele se repete 2 vezes, se eu tenho 4 elevado a 2 e ele se repete 2 vezes, fazendo nesse padrão e nessa lógica, eu vou repetir isso aqui 2 vezes, não é? Ó, vou fazer aqui embaixo, né, para ocupar espaço. Eu vou repetir isso aqui, ó, 2 vezes. Olha só. Ok? Repetindo isso 2 vezes, no padrão estabelecido aqui por potenciação. Nesse de repetir 2 vezes, também eu posso executar isso daqui de 2 formas. A primeira forma é resolvendo
parênteses primeiro. Então eu tenho aqui 5 vezes o resultado do outro parênteses, que é 5. E novamente vai dar o resultado 25. Quer dizer que é uma outra maneira de resolver. Uma outra maneira de resolver, até um pouco mais, vamos dizer assim, não tão prática como esta aqui, já, esse exercício aqui, é a segunda forma que eu estou explicando de resolução, que é essa aqui. A terceira forma é você fazer o seguinte: existe uma propriedade em multiplicação chamada distributiva, que se aplica da seguinte maneira: eu vou multiplicar esse primeiro termo aqui por todos do outro parênteses. Então olha só o que eu irei fazer. Vou pegar outro canetão. Eu vou multiplicar este 3 por todos que estão aqui. Então primeiro o 3 vezes 3. 3 vezes 3. Opa, errei aqui. 3 vezes 3, 9. Né? Esse mesmo 3 agora é multiplicado pelo 2. 3 vezes 2, 6. Vai dar positivo porque todos são positivos. A regra de sinal aplicada aqui vai dar todos positivos. Muito bem. Trabalhei com esse primeiro elemento desse primeiro parênteses, multiplicando ele pelos dois do outro parênteses. Agora é a vez de multiplicar este número aqui, ó, o segundo elemento desse parênteses, por todos de lá. 2 vezes 3 também é 6. E 2 vezes 2 é 4. Repara, é uma maneira que dá mais trabalho. E claro que se eu tiver um exercício como esse, não vou fazer dessa forma. Mas por que eu estou explicando dessa forma? Porque este método aqui vai se aplicar nesse exercício. Estou explicando com números para provar para você que com números e este método é verdadeiro, tá? Veja que nos dois primeiros formas de fazer esse exercício, o resultado é 25. E veja que aqui também vai dar 25. Nós temos 9 mais 6, que é 15. 15 mais 6, que é 21. 21 mais 4 é 25. Veja, também dá 25. Dessa forma. Então, este método aplicado com números prova que esta forma de resolver, não tão usual, quando temos um exercício como esse, também chega no resultado. É claro que eu já disse, muito mais prático você fazer a soma aqui dentro, né? Dá 5, e depois elevar ao quadrado e dá 25, veja, muito mais prático. É muito mais prático fazer dessa forma do que dessa. Só que quando temos álgebra, não temos condições de fazer dessa forma. E nos faz ser obrigados a fazer por uma outra forma, outro método. Vamos então entender, no caso da álgebra, eu vou apagar aqui, ó, o exercício feito por números, tá? E provado por números. E vou resolver isso daqui da forma que eu acabei de resolver o último item aqui. Temos aqui uma potência. A ideia de potência é que se está elevado a 2, vou repetir esse item aqui 2 vezes. Então, vamos lá. X mais y vezes x mais y. Eu repito ele 2 vezes. Por se tratar de produtos notáveis, por se tratar de quadrado, ou seja, elevado ao quadrado. Bom, efetuando e aplicando a distributiva aqui, vou fazer aqui do mesmo que eu fiz aquele com número. Vou pegar o primeiro elemento do primeiro parênteses e relacionar ele com os dois elementos do segundo parênteses. Relacionar ele na multiplicação, pontinha multiplicação, ok? Aí vai entrar um item importante da potência, que é a regrinha de multiplicação de potências de mesma base. Por isso é importante, se você não tem um pré-requisito legal com potência, você precisa assistir a aula de potenciação. Eu deixo o card aqui para que você então procure essa aula aqui no canal e assista, porque senão a potenciação, não tendo uma boa habilidade com ela, você vai ter dificuldade de resolver esse exercício. Mas vamos dar aqui uma recapitulada nesse
exemplo, nessa parte da potenciação. Vamos lá. Se eu tenho aqui duas potências, tá? Duas potências e uma multiplicado pela outra, tá? A regra de potência diz o seguinte, que na multiplicação de potências de mesma base, veja, esse aqui, o número que está aqui é a base. Eu mantenho a base e somo os expoentes. Na ausência de número aqui, entendemos que aqui está o 1. Na ausência do número aqui na posição de expoente, tá? Na posição de expoente aqui, o 3. Como aqui não tinha nada, na sua ausência é sempre 1, não é 0, tá bom? Então eu mantenho a base, que no caso aqui é 2, e somo os expoentes. 1 mais 3, 4. Depois de feita essa soma, eu executo aqui o cálculo da potência, que é o 2 se repetindo 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso vai me dar 16, certo? Bom, lembrando dessa regra, vamos aplicá-la aqui. Então vamos lá. Eu vou apagar aqui e vou resolver essa situação. X vezes x. Professor, mas qual o valor de x? Não sei. Ainda não sei, tá? No caso, o x eu vou entendê-lo como a base da potência. Então eu vou ter aqui, ó, x vezes x. Estou relacionando este primeiro elemento com este. Depois farei o mesmo com ele e ele aqui. Então, primeiro x vezes x. Veja que é uma multiplicação. Esquece que isso daqui é letra. Vamos supor que é número. Lembra do 2 e 2 aqui? Aqui é potências de mesma base. E lembre-se, quando não tem expoente, subtendo que é 1 que está aqui. Então temos aqui x elevado a 1 vezes x elevado a 1. Ok? Mantenho a base, segundo a regra de potenciação, somo os expoentes. Então, x vezes x, x ao quadrado. Então, eu venho aqui e coloco x ao quadrado. Agora, tome cuidado, que acontece muito. Muitos fazem esse cálculo e colocam como resultado isto aqui. Está errado. Este resultado é se fosse x mais x. Eu tenho x laranjas mais x laranjas, tá? Ou então, mudando o exemplo, eu tenho aqui, o x é o nome de um, é um jogo que eu tenho e um determinado ícone lá chama x. Então eu ganhei um x, depois ganhei o outro. Quanto x eu ganhei? Ganhei 2. Então a soma das letras, 2x. Quando é multiplicação de letras, o resultado é uma potência, tá bom? Bom, vou apagar aqui esse meu exemplo. E agora eu vou aqui relacionar o primeiro elemento com o segundo elemento de lá. Então eu vou fazer aqui, ó, o x vezes o y. Agora temos letras diferentes, x vezes y. Na potenciação, quando você tem multiplicação de bases diferentes, tá? Não é o expoente que tem que ser igual para aplicar a regra de potenciação, aquela que diz bases iguais, mantém-se a base, soma os expoentes. Nesse caso aqui, os expoentes são iguais, então o que tem que valer é a base, é um número maior aqui. Se a base for igual, for a mesma, eu mantenho a base e somo os expoentes da multiplicação. Porém, neste caso, as bases são diferentes. Como é que eu faço quando acontece isso? Neste caso, eu terei que resolvê-lo individualmente, 1 a 1. Aqui dá 4, que é 2 elevado a 2, e aqui dá 9, 3 elevado a 2. Depois eu multiplico. Nesse caso, eu não consigo aplicar aquela regrinha de potência, de multiplicação de mesmas bases, né? Não consigo fazer aqui, porque as bases são diferentes. E aqui as bases são diferentes. Não consigo fazer que elas aconteça isso daqui, ó. Não posso fazer isso, tá? Bom, então o que eu faço nesse caso? Quando as letras são diferentes. Bom, na multiplicação de duas variáveis diferentes, eu simplesmente colo uma na outra. Então, x vezes y, x, y. Está feita a multiplicação.
Então primeiro eu fiz x vezes x ao quadrado. Depois eu fiz x vezes y. Eu vou ter aqui, ó, x, y. Beleza? Pronto. Fiz o cálculo com esse primeiro elemento, com todos do segundo parênteses. Agora é a vez de trabalhar com o segundo elemento aqui, com todos do de lá. Isso é distributivo, eu estou multiplicando todos daqui por todos de lá. Agora eu vou fazer y vezes x. Já tivemos um cálculo parecido, que foi há pouco, que eu fiz x vezes y. Agora é o contrário, y vezes x. Vou fazer com valores numéricos um exemplo parecido com isso. Vamos lá. Se eu tiver aqui, ó, 5 vezes 4, e eu tiver um outro cálculo, 4 vezes 5, eu pergunto a vocês, eles darão resultados diferentes? Não darão. Existe uma frase muito conhecida que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, os fatores alterados de posição não vai alterar o resultado. Na multiplicação tanto faz, 5 vezes 4 como 4 vezes 5 é a mesma coisa. Então, tanto faz ser x vezes y como y vezes x, ambos vão dar o mesmo resultado. Também se eu colocasse o y antes do x, também não tem problema. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque assim como x vezes y dá xy, y vezes x dá o mesmo resultado. Ok? Então vamos lá. Recapitulando, eu peguei esse elemento, multipliquei por x. X vezes x elevado a 2. Depois o mesmo x vezes o y, relacionando ele com todos daqui, x vezes y, xy. Agora é a vez do y vezes x, xy novamente. E finalmente o y vezes o outro y, ou seja, estou então relacionando todos daqui com todos do outro parênteses. Y vezes y. Vai acontecer o seguinte, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, ó, que aconteceu quando eu fiz x vezes x. Eu tenho duas letras, y vezes y, e aí eu vou fazer o quê? A regrinha da potenciação, em que eu mantenho a base, lembre-se que quando não tem nada aqui é 1, né? Mantenho a base, somo os expoentes. Muito bem, terminei aqui o meu cálculo, certo? Bom, o que eu faço agora depois de ter feito aqui, ó, a multiplicação? O que eu farei depois de ter realizado a multiplicação? Vou dando uma arrumada nisso daqui. Aí vai entrar um item importante que diz o seguinte, a soma dos monômios. Nós vamos juntar aqui, nós vamos agrupar, tá? Os termos, cada item desse separado pelo sinal de mais, é chamado de termo. Então eu vou juntar os termos semelhantes. E em álgebra, né, em equações algébricas, o que faz um termo ser semelhante a outro? Um termo se faz semelhante a outro quando as letras acompanhadas com seus respectivos expoentes são iguais. Então se eu tenho aqui, ó, o x ao quadrado, não tem outro x ao quadrado, alguém que é x ao quadrado também. Aqui é y ao quadrado. Então, esses itens aqui, ó, eles são únicos. Não tem nenhum semelhante a eles. Então, apenas eu vou copiá-los. Não posso agrupá-los a ninguém. Vou copiá-los, ó. Pronto. Ok? E os termos que estão no meio aqui, ó, percebe-se que eles são parecidos. Então eu tenho aqui, ó, imagine que eu estou num jogo de bolinha de gude, de tampinhas, e eu nomeei as minhas tampinhas, as bolinhas de gude, eu chamei as minhas tampinhas de XY. E aí eu tinha duas tampinhas XY. Se eu juntar as duas tampinhas XY, quantas tampinhas, ou bolinhas de gude, como você quiser, quantas delas, eu dei o nome de XY, quantas eu tenho? Eu tenho duas, então eu posso juntar os dois porque tem a mesma variável.
Então, mais, deixa eu fazer aqui com a cor vermelha, mais 2xy. Pronto. Repara que nesses itens aqui que eu acabei de colocar, nenhum deles são parecidos. Ó, x² não tem ninguém parecido. Esses elementos com número de duas letras, x, y, também não tem parecido. E o y² também, ele é único. Acabou. Aqui é o resultado do desenvolvimento dessa soma de termos ao quadrado. Ok? Está aqui o resultado. Então, x mais y² tem como resultado esse trinômio. Pessoal, agora, resolvendo desta maneira, eu chegaria no resultado mais rápido. Não precisaria desses cálculos todos. Como é que eu faria, né? Como é que eu resolveria utilizando essas duas linhas aqui, ó? Vamos lá, vamos analisar as linhas. Cada um desses elementos aqui, ó, é chamado de termo. Então, o que está dizendo aqui na primeira linha? Quadrado do primeiro termo. Vou até traçar aqui, ó. Quadrado do primeiro termo. Então, vou escrever, ó. Vou escrever com outra tinta. Quadrado do primeiro termo. Pronto. Vamos lá. Aí está dizendo aqui, mais. Então, vou colocar o mais. Mais. Duas vezes. O pontinho é vezes. Mais duas vezes. O primeiro termo, que é o primeiro termo? X. Tá? Vezes o segundo termo. Vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? O y. Então, vamos lá, de novo, ó. Quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é x, então x². Mais, está aqui o mais. Duas vezes, está aqui o 2. Duas vezes quem? O primeiro termo. O primeiro termo é x, então duas vezes o primeiro termo, está aqui. Vezes de novo. O segundo termo, quem é o segundo termo? O y, está aqui. Mais, vou colocar o mais, o quadrado do segundo termo. O segundo termo é y. Olha que bacana. Não fiz muito esforço não. Se eu juntar tudo isso daqui, ó, x², isso aqui é uma multiplicação, junta tudo, né? Porque como aqui não são números, o número é só o 2, eu junto 2 com as outras duas letras. Ó, mais o quadrado do último, olha. Eu não fiz esses cálculos aqui, ó. Eu resolvi usando essas expressões aqui literais, ó. Eu obedeci essa regrinha aqui, não precisei fazer os cálculos. Cheguei no resultado também, tá bom? Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu tenho outro exercício que agora, acompanhado do x e do y, tem o 2 e o 3, vai ser um pouco mais complexo, né? Eu vou deixá-lo para fazer na aula seguinte, na próxima aula, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então esse exercício aqui, ó, eu posso resolvê-lo desta forma, e eu posso resolvê-lo aqui, ó, desta forma, ok? Dessa forma aqui também eu posso resolver utilizando-me dessas duas linhas. Gente, então fica aqui o nosso convite para a próxima aula estarmos resolvendo este exercício aqui, beleza? Então se você gostou da aula, deixa o seu like aí, ele é importante para que o engajamento do canal no YouTube seja efetuado, as pessoas vão conhecer o canal através do like, porque o YouTube vai entender que o canal ele está sendo bom para você, então ele vai recomendar para outras pessoas. Então dá o like aí, faz o comentário que você quiser, a pergunta também. Além disso, peça a outras pessoas a se inscreverem no canal, pessoas da sua família, seus colegas de classe, seus amigos, enfim. Indique o canal a outras pessoas, assim como eu estou ajudando a você, ajude o canal a crescer também, tá? E você que de repente nem inscrito ainda, está passando por aqui porque você estava procurando sobre o assunto, clica aqui onde está o botão inscreva-se e faça a inscrição, não paga nada por isso, e você vai ter aqui o canal como seu, vamos dizer assim, companheiro nas horas de estudo, na sua preparação para uma prova, para o vestibular,
E além de clicar no canal, no inscreva-se, clique também no sininho, tá bom? Então eu espero você para a próxima aula para resolvermos o próximo exercício. Valeu!